Well, hello, everybody. My name is Laura Rumley, and I'm here with my friend Felicia, who is going to be doing some translation in Portuguese for me. So, hello, Felicia. Olá. Olá a todos, chamo-me Laura Ramley e estou aqui com a minha amiga Felícia que fará a tradução por mim. And I'm starting a really exciting series, which is called How to Survive the End Times. Estou a iniciar uma série muito boa, fantástica, que ensina-nos como sobreviver nos últimos tempos. I'm assuming if you're watching this video, it's because you've kind of realized that we're living in the days just before Jesus returns. Presumo eu que se estás a assistir esse vídeo é porque tens notado o que está acontecendo nos últimos dias. And these are exciting times, really exciting times. If you are alive in the days when Jesus comes, it means that you were chosen, you were elected to be alive for such a time as this. E esses são tempos incríveis, porque significa se estás vivo até hoje, antes da vinda de Jesus, é porque foste eleito para tempos como este. Jesus has incredible plans for you, and his desire is to use you to bring in an incredible harvest of righteousness in these last days. Jesus tem plano incrível para si, e se está a ver esses últimos tempos é porque Jesus quer que tu tragas uma colheita incrível nesses tempos. When Jesus comes, he's coming to establish his kingdom, the kingdom of heaven. Quando Jesus voltar, ele voltará para estabelecer o seu reino, o reino dos céus. And he brought that kingdom with him when he came his first time, the first time. Ele trouxe esse reino com ele quando ele veio pela primeira vez. And you are part of that kingdom. As a son of God, you are part of that kingdom. And we are entering, I believe, into the age where that kingdom will be fully manifest on the earth. E você faz parte deste reino, como filho de Deus, fazes parte deste reino. E eu acredito que chegará o tempo em que esse reino se manifestará na terra. So this is such an exciting time. And in a way, the end times are your opportunity to practice how to operate in the kingdom of heaven as a son of God. E estes são tempos incríveis, e esses são tempos em que podes ativar e praticar como viver no reino de Deus. But we can't practice something that we don't know. And so this series is going to be all about training you or teaching you or showing you in the scriptures what I believe to be the things that God wants you to do as a son of God. E como não podemos praticar o que não sabemos, então esta série é para ensiná-los como praticar, como ser cidadão deste reino, como filhos de Deus. We're going to be learning exciting things. We're going to be learning about who we are in Christ, our righteousness in Christ Jesus. Vamos aprender coisas incríveis, vamos aprender quem nós somos em Cristo e justificados em Cristo. And you may think, oh, I already know that. And, you know, I'm not claiming to be any better than anybody else, but I do feel that I've got things to share that I don't really hear other people saying. So please do listen to these sessions. Podes até pensar que já sabes dessas coisas, e vou lhe dizer, não porque eu sei coisas melhor que outras pessoas, mas tenho o sentimento que há coisas que precisamos ouvir. Então, por favor, assiste o vídeo. We're going to learn things that God has shown me about how to pray with power. Vamos aprender coisas que Deus mostrou-me como orar com poder.
We're going to learn all about the gifts of the Spirit and how to move in the gifts of the Spirit and the importance of how to walk in unity with the Spirit. Vamos aprender sobre os dons do Espírito Santo e como operar dentro dos dons, com os dons do Espírito Santo e viver com autoridade. And we're also going to hear challenging Com things. Sorry, we're also going to hear challenging things about, what is it that we actually believe? And do we really love the truth? E também vamos ouvir e aprender coisas desafiadoras, no que diz respeito ao que realmente acreditamos e se amamos a verdade. We're going to talk about how to share the gospel and how to go and reach out to those people who are panicking when everything's going crazy. Vamos aprender como partilhar o evangelho e alcançar as pessoas que estão com medo ou pânico. So that's what the series is going to be all about. And it's going to be very exciting and lots of really good things. But today, we're going to actually take a little bit of a step back. And I just want to put all of this within a context. So the first couple of teachings in this series, before we sort of get into the action stuff, is kind of more, just as I say, to put this into context and to give us a sense of urgency. Então, serão essas coisas que vamos tratar durante a série toda, mas hoje vamos tratar sobre o contexto, como pôr essas coisas em contexto. And so this first teaching today is going to be looking at what did Jesus actually tell us to do in the end times? What are our action points that Jesus gave us? Hoje vamos tratar sobre o que Jesus nos ensinou, como devemos estar nos últimos tempos e quais são os pontos de ações que Jesus nos deu. So we're going to open up to Matthew 24, and I'm a big fan of reading scripture. So I hope throughout this series that you'll grab your Bibles and look at the scriptures with me. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. Eu sou muito fã da leitura da Bíblia, então espero que todos vós podem abrir as vossas Bíblias e vamos ler. So Matthew 24, and we're going to start at verse 1. Mateus 24, vamos começar no versículo 1. So Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. Do you see all these things? He asked. I tell you the truth. Not one stone here will be left on another. Every one will be thrown down. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Now, I'm sure most of you already know this, but some of you may be new to the Bible, you may be new Christians. Look it up. In AD 70, what Jesus said was going to happen did actually happen. The Romans totally, utterly, completely destroyed the temple. Provavelmente alguns de vocês já sabem disto e alguns não. Mas se forem pesquisar em AD 17, o que Jesus disse aconteceu. Realmente os romanos derribaram este templo. So the point is that we know that these words that we're reading, it is Jesus, it is the truth. If he says it's going to happen, it's going to happen. O ponto é que sabemos que essas coisas que estamos a ler foram ditas sim por Jesus e é a verdade e certamente acontecerão. So verse 3, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately.
Tell us, they said, when will this happen? So that's the first question. When is the temple going to be destroyed? What will be the sign of your coming? So in other words, what will be the sign that you're coming to establish the kingdom and of the end of the age? So there's three questions there. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas. Essas coisas, essa pergunta é quando o templo seria destruído e se não haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, nós aqui temos três perguntas. And yet, when you look at his response, you know, of all those things, like there's so many things he could have said. And the very first thing he focuses on is watch out that no one deceives you. Quando reparamos, olhamos para a resposta de Jesus, ele podia dar vários tipos de resposta, mas reparamos que ele responde em dizer: aqueitai-vos que ninguém vos engane. Jesus warned that during the end times, deception would be one of the major signs of the end times, that there would just be, that it would, be very difficult to know what is the truth. Jesus nos alertou que a decisão seria algo muito evidente nos últimos tempos e para vigiarmos para que ninguém nos engane e não saberemos na realidade qual é a verdade. We're going to talk about more in a future episode where we talk about the belt of truth, but I just want to highlight to you that action point number one, number one command of Jesus is watch out that no one deceives you. Falaremos mais sobre essas coisas e o cinturão da verdade que falaremos em outros episódios, mas a lição aqui importante é que devemos vigiar para que ninguém nos engane. Knowing the truth, knowing Jesus, having a stake in the ground of what is truth is the primary thing that will help us survive the end times. Conhecendo a Jesus, conhecendo a verdade, estando firmado nesta verdade, será a coisa primária que nos ajudará nos últimos tempos. So continuing on, for many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Continuando, versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Nation will rise against nation, kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pangs. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, e em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. So here we have our second action point. Do not be alarmed. Temos aqui o nosso segundo ponto de ação, que é não ficam alarmados. You know, if you read the book of Apocalypse, it talks about really horrendous things happening. Jesus is about to talk about people being persecuted, handed over to death. There's going to be so many difficult things going on in the world during the end times. Se olhamos no livro de Apocalipse,
nos diz, descreve coisas horrendas que irão acontecer e Jesus faz menção das pessoas serem perseguidas e entregues à morte. This idea of birth pangs, if you look at it, it's actually all throughout the Old Testament, this idea of birth pangs at the end times. A ideia do princípio de dores está também no Antigo Testamento. E se procurarmos, vamos ver que está lá toda a ideia de dores, está também no Antigo Testamento. And I've never had a child, but I know people who do. I've obviously watched television. And my understanding about having a baby is it just starts with one or two little muscle spasms, but then it gets worse and worse and worse until the pain becomes almost unbearable. Eu pessoalmente não tenho filhos, mas tenho conhecimento e assisto televisão e sei que as dores de parto é algo que começa simplesmente com a dor de alguns músculozinhos e depois vão agravando, agravando e agravando. You know, for a mother going through that, it must just be so scary. Like, you know, it's getting worse and worse. Just how bad is this going to get? Am I going to survive? Para uma mãe passar por isto, é horrível porque ela sente muita dor e pensa, será que eu vou conseguir sobreviver a estas dores todas? But that mother knows that these pains are for a purpose and that there is an end to it. And that this wonderful moment will come when there's this final release and the baby is born and it's just joy. E uma mãe sabe, tem noção que estas dores são somente por algum momento. E haverá um tempo em que a criança vai nascer e vai haver essa libertação e será um momento de alegria. And so this is the certainty, this is the confidence that Jesus wants us to have, is he says, whatever is going on around you, know that it has a purpose, that the purpose is the birthing of something wonderful, and that this pain will end. E é isto que Jesus quer que nós saibamos, que é a certeza e a confiança que esta dor é necessária, esta dor na realidade é o propósito para alguma coisa, é o nascer de algo melhor. So a really good action point for how to survive the end times is just to remember that Jesus said, don't be alarmed, it's okay, these things have to happen. E o ponto de ação que é muito, muito, muito bom é que Jesus nos diz, não ficam alarmados, aqueitam-se, ficam como que estas dores são necessárias. So moving on from verse 9. Here's the really good news. Then you will be handed over to be persecuted and put to death. Oh, isn't that nice? And you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but he who stands firm to the end will be saved. Vamos ao versículo 9, onde Jesus diz, depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé, vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muitos. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. So here, I'd actually like to bring out two action points. The first one is that last point where he says, he who stands firm to the end. And we may develop this term a little bit more, but basically, action point number 3 is just to stand. Aqui nestes versículos que lemos, temos 3 pontos de ação.
Mas o ponto de ação número 3 que estarei a abordar vem do versículo 13, que é: mas quem ficará firme até o fim será salvo. E o ponto de ação número 3 é permanecer firme. And that may not sound like an action point, but believe me, if you're surrounded by absolute mayhem, sometimes just standing is all you can do. And it takes a lot of work. Isso parece até não ser um ponto de ação, mas acreditam que se estiver diante de uma tempestade ou um monte de movimento, permanecer firme é, na realidade, um ponto de ação. Being a Christian is going to come under so much attack. As he says, you'll be handed over to be persecuted. You'll be put to death. Everyone is going to hate you. Okay. And it's going to be incredibly difficult to just stand and say, I don't care. I believe what I believe. Ser cristão não é fácil, conforme Jesus próprio disse que vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Mas devemos permanecer firme, dizer, independentemente do que aconteça, eu vou permanecer firme. And that very act of saying, you can do what you want to me, you can say whatever you want about me, you can think whatever you want about me, I stand for Jesus Christ and his word and his truth. O que esse ponto de ação de ficar firme é importante, porque diante de uma situação, a pessoa pode dizer, podes fazer o que bem entenderes, podes dizer o que bem entenderes, podes pensar o que bem entenderes ao meu respeito, mas eu escolho permanecer firme até a vinda de Cristo. That very act is a witness to the people around you of who is this person and why is she so willing or he so willing to die for what he or she believes? Esta ação de permanecer firme é um testemunho diante das pessoas que te rodeiam, porque pensarão, quem é essa pessoa que estás disposto a morrer por ele? This is not the time to be silent. This is not the time to be, fitting in with the crowd. Fitting in with the crowd is not possible. If you're fitting in with the crowd, it's because you're in the crowd. Este não é o tempo para se manter calado, não é o tempo de de pertencer a um grupo ou camuflar dentro de um grupo. Porque se estás a se acomodar dentro de um grupo, então não é coisa própria para fazer. There is no room for lukewarm Christians in the end times. So we are going to need to be actively and verbally professing our faith in Jesus. Não há lugar para crentes mornos. Então, a necessidade de nós ativamente confessar e falar e proclamar a nossa fé em Cristo. So if you want to survive the end times as a son of God, I really encourage you to make that decision today. I will declare Jesus Christ. Se você quiser permanecer firme nos últimos tempos e sobreviver os últimos tempos, há a necessidade de proclamar e declarar que eu vou proclamar a Jesus. Amen. And then I've got one here, which isn't, my next point isn't actually, it doesn't look like an action point, but I know from my own personal experience that I'm having to decide and actively do this. O próximo ponto pode não parecer um ponto de ação, mas pessoalmente e por minha própria experiência, eu vejo como um ponto de ação porque é algo que nós temos de decidir. And this has to do with verse 12, where it talks about, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. E isto tem a ver com o versículo 12, onde diz: a maldade vai se espalhar.
tanto que o amor de muitos esfriará. What I am finding personally, maybe it's just me, maybe it's just my own personal battle, but just to give an example of why I think this is very important, is in my own personal walk, I'm finding it harder and harder and harder to love people. Por experiência e vendo as coisas que acontecem, na minha caminhada pessoal, eu tenho reparado que está a ser muito mais difícil amar as pessoas. I'm naturally a caring person. I'm naturally somebody, if I see that something is wrong or somebody's in danger, I'm not somebody who just walks by. I am active. I warn people. I speak out. Por natureza, eu sou uma pessoa carinhosa, sou uma pessoa cuidadosa. Se vejo alguém a sentir-se mal ou a passar mal, não sou uma pessoa de passar pela pessoa, mas cuidadosamente alertar e alarmar a pessoa e dizer alguma coisa. And what I'm finding in these end times is I'm trying to warn people. I'm trying to tell people what is really going on. I'm trying to wake them up. And all I'm getting is pushback and rejection. E o que eu reparo é que nesses últimos tempos eu estou a tentar a exortar as pessoas, estou a tentar a chamar a atenção das pessoas, estou a tentar a alarmar as pessoas, lhes despertar, mas a resposta que eu obtenho é rejeição. And I just heard a teaching last night, somebody else who I know, he's been actively, going out there telling people. And I heard it in his voice, how he was saying, it's so easy to just say, you know what? You get what you deserve. E enquanto eu ouvi o ensinamento sobre alguém que é um crente e ativo em partilhar a verdade com as pessoas, e ele dizia nesse ensinamento que é muito mais fácil dizer às pessoas, bem, que tenhas o resultado que mereces. It's very easy to just write off everybody else and just kind of say, well, if that happened, your problem. É tão fácil não se importar com as pessoas e simplesmente apagar-se e dizer se alguma coisa te acontecer, esse é o seu problema. And I find myself being angry with people and almost like feeling hatred toward people. E muitas vezes encontro-me numa posição em que fico chateada com as pessoas, até pode vir chegar a um ponto de ódio. So I just wanted to bring this out because I think this is a very important action point, that we must always be watching our hearts and guarding our hearts and making sure that our hearts are always soft, even to the people who are saying horrible, hateful things to us. E eu acho isso um ponto de ação, porque temos a necessidade de guardar os nossos corações, a fazer uma análise aos nossos corações e ter um coração manso, que mesmo diante do ódio das pessoas, nós devemos ter um coração manso e humilde diante deles. We need to understand that we battle not against flesh and blood, but against powers and principalities of darkness. Precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades na hostes celestiais. And right now, those forces are literally spewing and vomiting out hatred, anger, division, rage, violence over everybody, including us Christians. E nestes exatos momentos, esses mesmos espíritos estão a cuspir, a vomitar, a espalhar ódio, rancor, mágoa, violência, não somente para quem não é crente, e também a nós crentes. So this verse has taken on new meaning for me. I always thought that it was the ones who were being wicked whose love for God would grow cold. But in my experience, I'm actually finding, I'm now reinterpreting this verse,
because of the increase of wickedness around me, my own love for the wicked is growing cold. Este versículo ganhou um novo significado para mim, porque eu antes pensava que esse esfriar do amor era para os não crentes. Mas, como aqui diz, que e por muito se multiplicar a iniquidade ou a maldade, o amor de muitos esfriará. Isso quer dizer que o meu amor para os ímpios tem se esfriado. So action point number 4 is to just guard our hearts and remain in the love of God, and to constantly be checking our attitude towards people. Have I stepped out of love? O nosso ponto de ação número 4 é guardar os nossos corações, estar constantemente a examinar os nossos corações e ter o amor de Deus em nós e vigiar as nossas atitudes e reparar se realmente eu tenho me afastado ou saído do amor de Deus. Amen. Okay, so we're going to go down to verse 21. And it says, "For then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. If those days had not been cut short, no one," or the King James Version says no flesh would survive. But for the sake of the elect, those days will be shortened. E agora vamos para continuar Mateus 24, versículo 21. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. And so action point number 5 is to have hope. These days are going to be shortened. Então, ponto de ação número 5 é tenhamos esperanças. Esses dias serão abreviados. You know, I mean, horrible things are going to happen, and it's going to, it's going to look as though, oh my gosh, like there's no hope, like it really is honestly going to end. Coisas horríveis vão acontecer e vamos ficar tipo, ai, minha vida, não temos esperanças, as coisas estão horríveis, mas coisas melhores vão acontecer. But we don't need to fear that. We don't need to think that. We don't need to believe that, because Jesus said that for our sake, for your sake, for my sake, these days will be shortened. Nós não precisamos ter medo ou perder a esperança, porque Jesus disse, por sua causa, por minha causa, estes dias serão abreviados. Right now, it looks as though Satan is winning, and that he's going to win, and that he's got all the cards. De momento, parece que Satanás está a ganhar e que ele vai ganhar e que ele tem todas as cartas. And if there wasn't a God, that would be true. E se não tivesse Deus, isso seria verdade. But there is a God, and he's already won, and he's coming back. Mas tem Deus e ele já ganhou e ele voltará. And the enemy is going to get kicked out of here. E o inimigo será expulso daqui. So just hold on to that hope. Just know that no matter how bad it looks like it might get or could get or will get, it won't get. Então, agarre-se nessa fé. Por mais que a situação pareça que vai piorar, tem de ser fora de controle, não, isto não vai acontecer. Those days will be shortened, and it's because he loves you so much. Estes dias serão abreviados porque ele ama-te muito.
Amen. Okay, so now I just want to go down to verse 36. We're still in Matthew 24, and we're going to go down to Ainda, verse 36. ainda estamos em Mateus 24, vamos pular para o versículo 36. So no one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark, and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. 2 women will be grinding with a hand mill, one will be taken and the other left. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se aperceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. So there's a couple of action points in here. I think I'm at number 5 or 6. Anyway, the next action point is basically don't be deceived by how normal life looks. Então, nestes versículos temos vários pontos de ações, posso mencionar talvez uns 5 ou 6, mas o ponto de ação principal é que não fiquem, não sejam enganados pela normalidade do dia a dia. You know, the Bible has all sorts of signs to look out for, and some of them seem clear and some of them aren't so clear. A Bíblia tem vários sinais e muitos deles são mais claros, os outros nem por isso. I've put a lot of time and effort into studying the end times. Eu pus muito desempenho e tempo nos estudos sobre os últimos tempos. And I've got a favorite theory about where we're at in terms of the timing of things. E eu tenho uma teoria favorita onde nos encontramos nestes tempos. But there are lots of scriptures that make me think, well, maybe it could be this. Mas tem vários versículos que me faz pensar que talvez seja uma outra coisa. You know, I mean, personally, I think we are about to enter into the first 7 years. Or the last 7 years. Sorry, the last 7 years. Pessoalmente, eu acho que estamos prestes a entrar nos últimos 7 anos descritos na Bíblia. But I look at other things and I think we might already be halfway through. Mas reparando algumas coisas, às vezes eu penso que talvez já estamos no meio do caminho. And there are lots of people who say, no, it's not going to be for several more decades. E há muitas pessoas que dizem, não, isso nem vai acontecer, vai levar algumas décadas. So we need to be watching, we need to be alert, we need to be looking for the signs, because Paul said, you are of the light, you know, you are not of those of the darkness. When the end is coming, you'll know. Então precisamos estar a vigiar, precisamos estar alertos, precisamos estar atentos, porque Paulo diz que, né, quando acontecer esses tempos, nós não saberemos. But Jesus told us, no one knows about that day or hour, not even the angels in heaven or the Son, but only the Father.
And he warned us, keep watch because you do not know on what day your Lord will come. E Jesus nos disse, naquele dia e a hora, porém ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Mas ele também nos diz, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Despite all of the madness and mayhem that will take place during the last 3.5 years of this age, Independentemente de todo o caos e as coisas que acontecem nos últimos tempos, Jesus tells us life will look very normal. Jesus nos diz que a vida aparecerá como muito normal. People will be eating, drinking, marrying, and just going about their daily work. As pessoas estarão a beber, a comer, casarem-se e funcionando como funcionam no dia a dia. And then, poof, it'll be over. E de repente, puf, será o fim. So one thing I must warn you is don't take too much confidence in how normal life feels. Algo que eu quero lhe despertar ou alertar. Não estejas tão confiante do quão normal a vida se parece. Don't take too much confidence in the idea of, oh, I'm looking for this particular sign. And when this particular sign comes, then I'll know. Não estejas tão confiante que na ideia que não, eu estou à espera desse sinal particular. E quando este sinal particular acontecer, então eu saberei. Because at the end of the day, you might have misinterpreted that sign. It may not look like what you think it's going to look like. Porque no final do dia, provavelmente podes ter interpretado mal aquele sinal e pode não parecer como pensavas que iria acontecer. I've heard lots of people interpret certain signs in a particular way. They are absolutely convinced this is going to happen. Eu conheço muitas pessoas que interpretaram algum sinal numa forma particular, estão tão convictos que aquilo vai acontecer. And I look at the same scriptures and I say, that might be a correct interpretation, but actually I'm kind of questioning whether or not it means this. E eu olhando no mesmo versículo, posso até dizer sim, podes até estar certo, mas olhando em outros versículos, que tal pode ter acontecido desta outra maneira? That doesn't mean they're wrong. That doesn't mean I'm right. We could both be right. We could both be wrong. Isso não quer dizer que eles estão errados e eu estou certa. Posso dar o caso que ambos podemos estar certos e ambos podemos estar errados. But what I'm trying to say is that we shouldn't put faith in an idea that I will know the day and the hour. A ideia que eu quero transmitir é que não devemos colocar a fé na ideia que eu saberei o dia e a hora. Because Jesus told us we wouldn't. Porque Jesus nos avisou que não saberíamos. So, as sons of God surviving the end times, that means that we need to be on constant alert. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Como filhos de Deus, nós devemos estar em vigiar, porque não sabemos o dia em que virá o nosso Senhor. We need to assume that we are like soldiers in a war, in a battlefield, and we're at the front. Precisamos assumir que somos como soldados no campo de batalha e nós estamos na frente. That doesn't necessarily mean that there's a battle going on now. That doesn't necessarily mean that the enemy is anywhere nearby. But when you're at the front lines in a battle, you are always 24/7 on alert.
Isso não necessariamente significa que já está a acontecer alguma batalha, ou que o inimigo encontra-se ao redor, ou que haverá a batalha. O que quer dizer que nós, como soldados, devemos estar 24 horas sobre 24 horas alertos e a vigiar. So this brings us to our last action point. Yay, we're finally there. Isso nos leva ao nosso último ponto de ação e ei, já estamos lá. And that is, again, this idea of keeping watch, of praying, of being alert, of just standing. E esta é a ideia sobre vigiar, estar em oração e permanecer em pé. Again, that doesn't sound very action oriented. That doesn't sound like, what is that as exciting as it gets? I just get to stand and watch and pray. I thought I was going to do the works, do the miracles, all that stuff. Sei que isso não se parece muito, muito incrível e nos coloca numa posição como só estarei, tenho que permanecer de pé a orar e vigiar. Não, eu quero estar em toda a ação do poder, eu quero estar dentro da ação do poder. But bad news for you. Those are your marching orders from Jesus. And he repeats them in Luke 21, verse 34 to 36. So he says, be careful, or your hearts will be weighed down with dissipation, drunkenness, and the anxieties of life. And that day will close on you unexpectedly like a trap. For it will come upon all those who live on the face of the earth, of the whole earth. Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of Man. Mas tenho uma notícia para vocês, essa é a ordem de marcha que Jesus deu-nos e vamos ler Lucas 21, capítulo 21, a partir do versículo 34 a 36. Olhai, pois, vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e de cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. You know, we mustn't despise the power of prayer in these end times. Não podemos desvalorizar ou desperdiçar o poder de oração nesses últimos tempos. And we must not despise the power of resting in Jesus. Não podemos desprezar o poder de descansar em Jesus. Jesus said in Matthew, he said that the end times would be like the days of Noah. Em Mateus, Jesus disse que os últimos tempos serão como os dias de Noé. And Noah, he had a 7-day warning that the flood was going to come. E Noé teve uma alerta de 7 dias que o dilúvio aconteceria. And so that's sort of like the 7 years of the tribulation. É como os 7 anos da tribulação. And then he just got into the ark. He just got into the ark. And when that flood came, it was madness, it was mayhem, it was craziness. But he was just resting in that ark. E houve um momento em que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e houve loucuras e caos e tudo começou a acontecer, mas Noé estava dentro da arca, ele estava a descansar na arca. Our rest in Jesus is, it's where we get our power from, it's where we get our peace from, it's where we get our ability to stand, it's where we get our love from, it's where it is the source
of everything that we need in the end times. E o nosso descansar em Jesus é onde nós obtemos a nossa paz, o poder, a paz, a habilidade de fazer as coisas e a nossa segurança diante desses últimos tempos. Resting in Jesus is must be a top priority for us in this time. Descansar em Jesus deve ser a nossa prioridade, primeira prioridade nesses últimos tempos. And I also want to point to the example when Jesus was resurrected and then he went up to heaven. And what did he instruct his disciples? He said, "Go into Jerusalem. Do not leave, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about." And all of the disciples, they returned. This is in Acts 1. I'm now in verse 12. They returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives. When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Verse 14, they all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. And so when Jesus was resurrected the first time, right, he said, wait, go and wait. E isto me leva na ressurreição de Cristo, quando ele foi ter com o Pai a instrução que ele deu aos discípulos, encontramos em Atos, capítulo 1, versículo 12, onde ele diz, então voltarão para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, a distância da jornada de um sábado. E entrando, e 14, versículo 14, e todos perseveraram uninamente em oração, com as mulheres, Maria e mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Então, após a ressurreição de Cristo, ele deu a ordem aos discípulos para descansarem. Mm-hmm. And, so for some people that they might have gotten tired. They might have said, oh gosh, it's been a week now. Can I just go on with my life? Provavelmente algumas pessoas cansaram-se e disseram, sinceramente, já passou uma semana, será que eu vou ter de esperar toda a minha vida? I think they say that there was 150 people who saw or maybe it was 500 that saw the ascension of Jesus into heaven and who heard this instruction of watching and praying and waiting. Acredito eu que houve entre 120 a 500 pessoas que ouviram essa ordem de Jesus, que deviam descansar em oração e esperar. And I'm sorry, I haven't looked it up, but let's just say it wasn't that number of people who were in the upper room that day when the Holy Spirit fell. E ainda não vi o versículo, mas digamos que não teve esse número de pessoas que estavam no quarto, na sala à espera de Jesus. Many people might have said, watch, wait, pray. I've got a life to live. Muitas pessoas podiam pensar, esperar, orar, eu tenho uma vida para viver. Only those who actually obeyed what Jesus told them to do were the ones who received that outpouring of the power of the baptism of the Holy Spirit. Somente aqueles que obedeceram o que Jesus havia lhes instruindo, foram batizados com o poder do Espírito Santo. So if we want to be sons of God who are surviving the end times, then we need to listen to Jesus's instruction. And his instruction in Luke 21, verse 36, be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of Man.
E se queremos sobreviver esses últimos dias ou últimos tempos como filho de Deus, devemos obedecer à ordem que Jesus nos deu em Lucas 21, o versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer. We are going to talk about the power stuff. Believe me, I want you guys to be fully ready to manifest as sons of God and to rule and reign in the kingdom. Vamos estar a falar sobre coisas de poder, então eu quero que vocês, como filhos de Deus, manifestem esse poder para reinar e governar dentro do reino de Deus. But none of that will happen if you are not first obeying Jesus's instructions. Watch and pray. Mas nada disso acontecerá se você não estará a obedecer à ordem de Jesus, que é vigiar e orar. So that's it for today. And yeah, we'll see you in the next session where we'll be talking about the two groups of believers who exist at the end of days. Então, este é tudo por hoje e na nossa próxima sessão estaremos a falar sobre os dois grupos de pessoas que estarão a vigiar ou dentro do sistema dos últimos tempos. One group of believers will be faithful and wise. The other group of believers will be deemed as being lazy, wicked, and foolish. Which will you be? Grupo de crentes serão ditados como os prudentes e os outros vão ser ditos como os insensatos, tolos e ímpios. Então, qual dos grupos que tu estarás? I know which one I want to be. So, so we'll see you next time. And I want to say thank you to Felicia for translating translating this into Portuguese so that my Portuguese friends can understand it as well. Thank you, Felicia. Eu certamente sei em que grupo eu quero pertencer, então quero agradecer a Felícia por fazer essa tradução e para que o povo que fala português também possam ouvir. Então, obrigada. So let me just pray for you. Holy Spirit, thank you for the words that have been spoken in this video. Então, deixa eu orar por ti. Obrigada, Espírito Santo, pelas palavras que foram ditas neste vídeo. And I just pray that you will anoint these words and that they will carry out whatever God has ordained for them. E eu oro que tu unges essas palavras e elas carregarão tudo que Deus ordenou para esse tempo. I pray that you will use them to transform each and every one of the listeners into the Son of God they were created to be. Eu oro que tu transformas cada ouvinte para filho de Deus, para que eles possam viver quem eles foram criados para serem. Do your work, Holy Spirit, I pray. Amen. Faça o teu trabalho, Espírito Santo, eu oro. Amém. Amen. Okay, see you in the next session. Bye-bye. Adeus, até a próxima sessão.